Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa, uma semana abençoada que Deus tem preparado para nós. E hoje o tema é humilhação. Humilhação. Humilhação no sentido de uma ação divina, de nos levar à humildade, o quebrantamento diante do Senhor. Nós precisamos aprender que a crucificação pode ser resumida através do processo de negar-se a si mesmo. A essência da crucificação é o exercício pleno da transparência e uma disponibilidade total para reconciliar e reeducar a capacidade de se relacionar com Deus e também com as pessoas. Então nós vamos analisar alguns parâmetros, nesse processo lindo chamado processo de crucificação. Isto é o que os especialistas chamam de armas do sangue. Conforme nos ensina lá em Apocalipse 12, versículo 11, o texto sagrado nos ensina que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue de Jesus tem poder de purificação dos nossos pecados e também é através do sangue que nós vamos vencer todas as situações que poderiam nos levar à derrota dentro desse processo lindo chamado de crucificação. Mas vamos falar do princípio de hoje, o princípio da humilhação. O que é a humilhação? É a primeira pergunta que surge. E o que nós vamos te ensinar é que a humilhação é o processo de renunciar à reputação com o objetivo de tratar responsavelmente os pecados, as feridas, as injustiças e as defraudações que cometemos ou sofremos ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. É aqui que é o ponto mais penetrante do conflito interior, quando o orgulho tenta impor-se das maneiras mais variadas possíveis, desde um pretexto sutil e plausível, de esquivar-se, de se justificar, até uma rebelião agressiva contra Deus e as pessoas de Deus que Deus colocar na nossa vida. Então, uma infinidade de argumentos e sofismas, sempre lembrando que sofismas são enganos com aparência de verdade, mentiras, em outras palavras, engodos, de Satanás na nossa vida. Uma infinidade de argumentos e sofismas inundam a nossa mente, criando justificativas quase que convincentemente para nos desviar do caminho estreito do que a Bíblia chama de quebrantamento e humilhação. A voz da justiça própria, a amargura muitas vezes dentro do nosso coração, a vergonha acabam estraçalhando, de todas as formas, tentando fazer prevalecer a obstinação doentia no nosso coração. E como tem gente assim, com o coração obstinado, o coração endurecido, é o que a Bíblia chamava de dura cerviz. Pessoas que não são mais ensináveis, pessoas que acham que sabe tudo, a síndrome da maturidade. Acham que são maduras, mas na verdade são crianças, são infantis, são cheios de mazelas dentro da sua alma. Porém, esse conflito, entre humilhação e reputação é decisivo. A humilhação tem que falar mais alto do que a reputação. Vou repetir: a humilhação, que é esse processo de crucificação, de quebrantamento da parte de Deus, com cada filho de Deus, com cada servo do Senhor, a humilhação tem que falar mais alto do que a sua reputação. Olha o que diz Isaías 57, versículo 15. O texto sagrado diz: porque assim diz o alto e o excelso, ou seja, uma referência ao próprio Deus, aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar os espíritos dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Então, Deus só consegue vivificar, ou seja, trazer a vida de Cristo, a vida vivida no máximo do seu potencial, se nós formos humildes e contritos de coração. É ali que Deus vai fazer morada, é ali que Deus vai tabernacular. A habitação de Deus e a visitação de Deus são experiências bem distintas.
Isaías menciona 2 lugares onde a presença de Deus habita. Primeiro, Deus habita no alto e sublime trono. É o lugar de Deus, é a morada do Senhor. Mas outro lugar que Deus habita é no coração do contrito e humilde de coração. Olha que coisa maravilhosa. E é tudo que o diabo não quer, que Deus tabernacule ou habite no seu interior, através da contrição e da humilhação, da humildade no seu interior. Não existe um meio termo. Ou Deus resiste nas alturas da sua majestade, reside, né, nas alturas da sua majestade, ou então ele está intensamente nas profundezas de um coração quebrantado e que se humilha diante do Senhor. Olha o que diz o Salmo 34:18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e ele salva os contritos de espírito. Olha que coisa linda, Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado. Deus salva aqueles que são contritos de espírito. Salmo 34, versículo 18. Ou seja, a humilhação é o carro-chefe da cura de uma terra, da cura das nossas almas. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, olha como é importante isso, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a terra do nosso coração só pode ser sarada e os nossos pecados só serão perdoados se nós ouvirmos a voz do céu, desviarmos dos maus caminhos da nossa vida, buscarmos a face do Senhor e nos humilharmos e orarmos diante de Deus. Sem esse processo é impossível tudo isso, essa terra sendo sarada, curada e transformada pelo poder de Deus, a terra do nosso coração. A maior pedra no caminho da libertação é o orgulho. Vou repetir, a maior pedra no caminho da libertação é o orgulho, a idolatria pela honra, o amor à reputação é a maior pedra do caminho da libertação da vida interior. Sem transpor essa resistência inicial que existe dentro da nossa alma, nos colocamos no caminho oposto à nossa libertação. Amém? E como é que a gente resolve isso? Através do próximo princípio que nós vamos ensinar a partir de amanhã, que é o princípio da confissão. Então, humilhação é a ação divina, através do Espírito Santo, circunstâncias, situações de Deus gerar no nosso coração o processo de crucificação em Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, Deus vai gerar um coração contrito e humilhado, da qual Deus jamais vai desprezar. Pelo contrário, ele vai vir, habitar e morar no nosso interior. Amém? Então que você aceite as circunstâncias, as dificuldades, as situações que Deus imponha na sua vida para produzir quebrantamento, humilhação, humildade de espírito no seu coração. Enfrente cada um dos desafios, é claro, com a ajuda e na força do Senhor. Sempre lembrando que é na nossa fraqueza que vem a força de Deus. Que é quando somos fracos, é aí que somos fortes, porque a graça de Deus repousa de forma gloriosa na nossa vida e no nosso coração. E na força e na graça de Deus nós triunfaremos e venceremos toda e qualquer dificuldade em nome de Jesus. Não é nós, é Ele em nós. É Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Lembre-se do que falou Jesus: bem-aventurado os pobres de espírito, porque estes herdarão o reino dos céus. Só vai para o céu quem reconhece que é pobre de espírito, que é humilde de espírito, que é quebrantado e contrito de espírito. Este reconhece que é pecador, se apega à graça e à salvação oferecida por Jesus de Nazaré, confia não nele, mas no poder do Espírito Santo através da vida dele, e este sim recebem graça, glória, libertação, cura e restauração da parte de Deus para a sua vida e para o seu coração. Renda-se ao Senhor.
Perto está o Senhor dos contritos de coração. Se arrependa dos seus pecados. Se lance nos braços amorosos do Salvador, porque Jesus tem algo lindo e maravilhoso sobre a tua vida. Deus tem um propósito na sua vida, e é na sua vida que Ele pode fazer coisas tremendas se você se entregar, se render. Procure uma igreja bíblica que pregue a palavra de Deus, assim como nós te ensinamos hoje, baseados em pelo menos 3, 4 versículos de Deus. É nesse processo que somos crucificados, mortos para o eu, mas vivos para Deus em nome de Jesus. Amém? Dá um joinha, siga o nosso canal. Aqui em cima, aqui você tem um QR Code, tá vendo? Onde você pode contribuir nesse ministério. Aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações da nossa igreja, horários de culto, as nossas programações, de como você pode se conectar conosco e com a graça de Deus. Vem estar conosco, quarta-feira às 20 horas, no domingo às 9 horas e às 19 horas. Tamo junto, Igreja Casa na Rocha, uma casa de Deus para o seu coração, para abençoar a tua vida e a tua trajetória em nome de Jesus. Que Deus venha sobre você, o Espírito Santo te capacite a passar pelos processos da vida e que Deus extraia o melhor do teu coração e da tua vida, para que Deus seja honrado através da sua história e da tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.